São 7h30, né? 7h30, 7h30 às 8h30. No final, faz uma prece para o passo coletivo. Eu faço a prece? Você faz. Tá bom. Você sabe que a manutenção da casa e do trabalho que a gente faz com gestão é feito através da arrecadação da nossa cantina, então, a quem quiser nos ajudar. E hoje a gente está recebendo o nosso irmão Fernando, que já veio outras vezes aqui na casa, psicólogo, amigo, professor, né, neurocientista. Estou aqui amadurecendo novos cursos. Cientista, neurocientista. E ele hoje veio trazer do o diferencial da consciência espírita. Né? Então, vale a pena, ele tem livros, e tem livros dele lá embaixo, tá? Tem livros. Ainda tem. Lá embaixo, se tiver. Podia mandar botar aqui. Mandar dizer a Andresa para subir um livro dele, se alguém quiser. Quem não tiver perto desse aqui, tem livro de Fernando lá, no biblioteca. Então, seja bem-vindo. Mais uma vez, essa casa ele recebe muito amor, assim como a querida Marisa, a esposa dele, que sempre acompanha. E quem vai fazer a prece inicial do nosso encontro social, que dirige os trabalhos, e logo após ela passa a palavra para o Fernando. Seja bem-vindo. Obrigado. Boa noite, meus irmãos e irmãs. Que a paz bendita do Mestre Divino esteja com todos nós, entre nós. Senhor Jesus, pedimos a tua proteção, a tua iluminação para os trabalhos da noite de hoje nesta casa de oração, de paz e de amor. Que todos os trabalhos que estão sendo efetuados neste horário no centro, eles sejam auxiliados imensamente pela tua espiritualidade amiga. Abençoa, ilumina o nosso palestrante, Fernando Costa, e que nós possamos, nos absorver com suas palavras, com seus ensinamentos e sabedoria. Que a paz do menino Jesus esteja no coração de todos, hoje e sempre. Assim seja. Obrigado. Está com você agora. Boa noite a todos. Que a luz do Mestre esteja em nossos corações na noite de hoje, para que possamos compreender melhor o que a doutrina nos traz a nível de consciência e entendimento. Haja vista que passamos muito tempo ao longo da história acreditando fielmente em certos mitos, em certas colocações, até alegorias, e que a doutrina vem nos explicar. Ela não vem nos acrescentar nada do que Jesus nos trouxe, mas ela vem nos explicar, esclarecer. Então, o objetivo da noite hoje é que a gente possa fazer essa compreensão onde a razão e a fé se comunicam e como a gente pode transformar nosso sofrimento em aprendizado, né? E orientar essa prática que iniciamos a partir do conhecimento da doutrina versus a nossa responsabilidade, né? Sabemos que temos nosso livre-arbítrio, mas com ele também veio a responsabilidade. Para que a gente comece, né, nosso bate-papo de hoje, eu falo bate-papo porque não fiquem constrangidos em falar alguma coisa. Se eu falar alguma coisa errada, ou se quiserem perguntar ou complementar, fiquem à vontade. Eu gosto dessa troca porque eu também aprendo. Então, eu queria começar com os mitos. Alguns mitos que a gente, ao longo da história, escutou muito, né? Como Adão e Eva, né? Tá distorcido ali, eu acho que houve conflito aqui com o programa. Adão e Eva, o que era Adão e Eva para a gente? Como é que a gente aprendeu sobre Adão e Eva, né? É que eles foram expulsos do paraíso porque cometeram o pecado, né? Comeram o fruto proibido. E aí saíram do paraíso e tiveram que trabalhar arduamente, né? E a partir daí tiveram 2 filhos. Um matou o outro depois de não sei quantos anos, 130 anos, a idade de Adão com 130 anos,
o terceiro filho veio, outro homem, né? E milagrosamente a gente está aqui. Né? Como a gente não sabe, né? Mas milagrosamente a gente está aqui. Então, essa história não encaixa. Mas se a gente for buscar de forma análoga a esse mito de Adão e Eva, a gente conhece a história dos exilados de Capela. Todos aqui conhecem, não conhecem? Sim. Pois é, o que foram os exilados de Capela? Eles, naquela época em que eles foram exilados, o planeta, o orbe deles estava numa transição bem parecida com a que estamos hoje. Né? Que era a transição de provas e expiações para a regeneração. Só que, no detalhe, eles estavam em um estágio muito mais adiantado que o nosso a nível de inteligência, de desenvolvimento científico. Mas moral, talvez igual ao nosso. E a partir daí, com o uso dessa inteligência, veio a ganância, o orgulho, né, a vontade de ter poder. Imagina o que houve, né? As guerras, destruições em massa. E os responsáveis por tudo isso aí já não tinham mais uma carga vibratória para continuar naquele planeta, naquele orbe. E foram atraídos para a Terra quando ela estava numa fase ainda, vamos dizer assim, inicial, né? Uma fase bem primitiva. E ali eles sofreram, né? Porque o espírito traz consigo sua inteligência. Claro que limitado, mediante o corpo grosseiro que ele vai ter, mas ele traz essa inteligência. E graças a essa inteligência que veio com eles, foi possível desenvolver a roda, controlar o fogo e sair evoluindo, ajudando na evolução do orbe. Se a gente bem analisar, aí está a história, né? Representa a história de Adão e Eva. Eles não conseguiram evoluir, não conseguiram espiritualizar-se, melhorar moralmente, cometeram o seu pecado, o seu erro, e foram expulsos daquele paraíso para a terra, que até então era o inferninho, né? Todo mundo primitivo, não tinha a consciência, né? Os originais da Terra não tinham consciência ainda do que era a vida, do que era a morte, e foram aprendendo através dos insights que esses espíritos que vieram de Capela começavam a trazer, e certamente foram líderes naquela época. Então é uma analogia para a gente poder entender a razão no qual esse mito existe de Adão e Eva. Né? Trouxe aqui a interpretação da Arca de Noé, né? Que a Arca de Noé era Deus salva os justos, e aqueles que não eram justos foram punidos com o dilúvio, que segundo a história acabou o mundo. Né? Acho que mundo é esse, se naquela época não tinha, não é, um satélite para a gente entender que o mundo havia acabado. Né? Realmente houve, talvez, um cataclisma, mas de ordem regional. Uma enchente que acabou com uma região, não o mundo. Mas a simbologia da Arca de Noé é exatamente a renovação do mundo, né? Dos mundos. Os mundos passam por transição, né? A evolução continua. A representação da Arca de Noé é isso, é a evolução continuar. Porque é uma coisa muito mística, né? Ou até mítica, né? Você colocar numa arca não sei quantos animais, dentre eles os animais ferozes, e ali está tudo bem, né? Convivendo numa boa. Os animais não sentiam fome, né? Porque imagine a capacidade de alimento para todos esses animais dentro de uma arca. Né? Então é uma coisa que, se você parar para racionalizar, e é o que a doutrina nos pede, a gente vai dizer, pô, puxa, isso não existe, né? Isso aí é uma coisa que foi inventada. Mas a questão é essa, existem alegorias para que a gente entenda a representação daquilo. Né? Voltando para a continuação de Adão e Eva, nós temos Caim e Abel. Né? Caim matou Abel. Que isso simboliza, né, que o povo lá de Capela preferiu, né, os exilados de Capela, eles preferiram o progresso material e tudo que esse progresso material traz, né, que aí vem junto o orgulho, a ganância, né, a vingança, uma série de coisas,
contra a evolução espiritual. Né? Foi o livre-arbítrio deles. Que aí é representado por Caim e Abel. Caim, ele queria uma liberdade, ele tinha a inveja, que aí entra dentro dos pecados capitais que a gente conhece, e matou Abel, que representaria talvez essa espiritualidade da humanidade. Anjos caídos, já ouviram falar dos anjos caídos? O que a igreja fala dos anjos caídos, né? Os anjos caídos são aqueles anjos que se rebelaram contra Deus, foram expulsos do céu e vieram para a terra. E aí a terra eles começaram aqui na terra a manipular a humanidade. E isso representa fielmente a questão da expulsão, que não foi uma expulsão, eles foram atraídos, a vibração daqueles espíritos que estavam em capela foram atraídos para a terra porque eram condizentes com a vibração da terra. Como hoje, os espíritos que não entram nessa caminhada evolutiva, essa evolução vibracional, porque a Terra está em mudança, eles serão, quando desencarnarem, atraídos para um orbe também inferior, como a Terra era naquela ocasião. Eles vão para um orbe inferior. Hoje se fala, né, de um planeta que ele se assemelha muito com a Terra, chamado Quiron. Ele é 10 vezes maior que a Terra, mas que ainda está em um estágio primitivo, onde esses espíritos que intelectualmente são evoluídos, que muitos deles ainda são os exilados de capela, muitos deles, que não conseguiram progredir, ainda preso ao orgulho, ainda preso a esse egoísmo, estão lá novamente em um plano primitivo para poder evoluir. Tá? Então, a doutrina nos traz alguns esclarecimentos para que a gente possa entender a razão na qual existe, né, esses mitos, essas alegorias que eram tão comuns na época. E também nos ajuda a compreender certas colocações do Mestre Jesus. Como, por exemplo, quando Jesus nos pede para dar a outra face. Ficou meio distorcido mesmo, acho que é conflito ali no programa, né? Ele pede para a gente dar outra face. Não é simplesmente virar o outro lado para levar uma bofetada, não é isso. O que Jesus pede é que a gente mostre o caminho certo. O que é que a gente deve fazer quando somos agredidos? Ou como algo que nos acontece que não é aquilo que a gente espera. A gente precisa dar a outra face, é mostrar como se deve fazer. Que por muito tempo foi imposto, tá, que a gente precisava se humilhar. E que precisava dar outra face. E isso preponderou na história da humanidade, quando a igreja, de fato, ela impunha isso aos fiéis, que tinha que dar outra face para a igreja. E fora da igreja não havia salvação. Isso foi muito usado. E quando Jesus pede para que a gente ame os nossos inimigos, ele não pede para que a gente ande de mão dadas com os inimigos, mas sim, não queira se vingar, não queira fazer mal. Na hora em que esse inimigo precisar de ajuda, ajude se você tiver a capacidade disso. E não simplesmente se conectar fisicamente com esse inimigo, porque é impossível. Imagine você estar convivendo com uma pessoa que te fez mal ou que te quer fazer mal. Você não consegue. Até de forma vibracional, isso não é possível. Pelo menos, por enquanto, não é possível. Mas o fato de você não querer fazer mal, de você ajudar naquilo que é possível, se ele quiser reconciliar, aceitar, você está dando um passo para que essa inimizade venha a se tornar uma futura amizade. Então, são compreensões, a gente poderia passar a noite aqui falando e trazendo, né, passagens de Jesus nas quais a doutrina espírita traz esclarecimentos. Mas a gente precisa entender que a doutrina tem como objetivo principal esses esclarecimentos para que a gente possa racionalizar. Não é simplesmente chegar e dizer assim, olha, racionalize, use de forma racional os seus pensamentos para que você compreenda porque tem fé, porque acredita nisso ou naquilo, não é? Então ela traz as explicações de algumas alegorias, de alguns mitos que foram colocados na Bíblia,
E ainda hoje existem as incompreensões. E muita gente hoje ainda acredita e briga defendendo que existiu Adão e Eva, e tudo começou com Adão e Eva. Quando a gente sabe que não foi assim. Eu trago essas imagens aqui, e aí eu pergunto a vocês, qual dessas três aí representa Jesus de fato? Qual que vocês acham? 6. Essa lembra que passagem? A expulsão dos comerciantes que estão no templo, não é isso? E isso é muito mostrado em filme, né? Jesus irado, e chuta, e quebra as mesas e chicoteia as pessoas. Aí eu pergunto a vocês, um espírito que há 4 bilhões e 500 mil anos foi co-criador da Terra, um espírito que tem a capacidade de manipular qualquer matéria, que mesmo num corpo físico que limitava, ele ainda assim, ele transformou água em vinho, andou sobre as águas, curou leprosos, cegos, deficientes, multiplicou pães e peixes. Será que esse homem precisava agir dessa forma? Especialmente ele, que pedia para amar os inimigos, perdoar 70 vezes 7, será que ele seria capaz de agir assim? Um homem que é o nosso modelo e guia, que traz amor, paz, perdão, equilíbrio, iria se desequilibrar? Não. Isso é uma distorção. Jesus tinha um poder magnético impressionante. Tanto é que, certa feita, quando ele se declarou, ele e o Pai eram um só, tentaram matar Jesus antes do tempo. E Jesus simplesmente disse, não é chegada minha hora. Ele paralisou todos aqueles que queriam matar ele, só de forma magnética, só pelo pensamento. Jesus precisava então dessa agressão? Claro que não. Isso é uma forma de humanizar Jesus. Jesus nunca agiu assim. Bastava ele olhar. Eu tenho um amigo que visitou Chico. Ele foi para uma sessão, na época que Chico estava vivo, isso no final de 70, e ele me conta que quando Chico entrava no recinto, parecia que todos flutuavam, assim, que não sentia o chão, não sentia nada, era uma vibração que não tinha explicação. E a gente está falando de Chico. Imagina Jesus. Jesus não precisava agir dessa forma. Essa segunda imagem, será mesmo que Jesus se humilhava? Claro que não. Jesus era humilde, ele não se humilhava. É uma diferença enorme. Humildade é ser verdadeiro, transparente. Tanto é que Jesus disse que ele era o caminho, a verdade e a vida. Se eu chegar aqui e disser eu sou o caminho, a verdade e a vida, todo mundo vai jogar maçã podre em mim, tomate, né? Vamos dizer, ó, enlouqueceu. Mas Jesus não, por quê? Porque era verdade. Então isso é humildade, é ser verdadeiro, nem acima nem abaixo, ele está de ponto de igualdade, mas sendo verdadeiro. Humilhar é você se rebaixar. Jesus nunca se rebaixou a ninguém. Nunca. Nem nunca esteve acima de ninguém. Então Jesus sempre foi essa terceira imagem. Mesmo quando com a coroa de espinho colocada em sua cabeça, após as chicotadas, os maltratos, ele sempre tinha um olhar sereno, uma feição tranquila. Esse era o Jesus. E eu estou trazendo isso porque a gente vem assistindo os filmes sobre a paixão de Cristo e vem vendo Jesus cada vez mais humanizado, mas muito mais parecido com a gente. Só que ele era nosso modelo e guia. Se Jesus fosse igual a essa primeira imagem, então, não faz mal eu estar irritado com alguém, largar-lhe um tapa, né? Não é isso. Os 10 mandamentos. Vamos lá. Trouxe os 10 mandamentos para a gente lembrar aqui dos 10 mandamentos. Quinto mandamento da lei de Deus, qual é? Não matar, né? Não matarás. Não matar não é só tirar a vida, tá?
Não matar é também tirar sonhos, esperança. As pessoas às vezes chegam com um sonho, olha, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. E, não dá para você, você não tem jeito. Isso é matar também. A gente tem que ter essa compreensão. Não é só tirar a vida. Matar também, você pode não sacar uma arma e tirar a vida de alguém, mas se você tem vontade de estrangular a pessoa, e você pensou em matar aquela pessoa, magneticamente você fez. A gente tem que entender que a gente não enxerga essas energias, mas somos energia. Estamos aqui dentro de um corpo material, um corpo físico, mas nós emanamos energia. Essas energias elas podem trazer saúde ou doença. Ela pode trazer sucesso ou insucesso. São energias. E Jesus mostrou isso. Jesus não precisava tocar em ninguém, mas ele tocava nas pessoas porque o povo da época precisava ver o que estava acontecendo. Aquela passagem de que Jesus cura o cego. Como é que ele cura o cego? Ele cospe na areia, não é isso? Lembra disso? É. Faz uma lama, né? É. Passa no olho do cego, né? Qual é a explicação? Olha, isso aí não é certeza, mas qual seria a explicação para isso? É saliva ou ectoplasma? Os médiuns de cura trabalham com ectoplasma. Então, certamente seria ectoplasma. Então, tem tudo por trás, sempre tem uma explicação do que simplesmente a gente acreditar em milagre. Existe uma explicação. E Jesus, como bem colocou, que nós podemos fazer até mais do que ele. Para isso a gente precisa trabalhar. E foi quando ele trouxe o resumo desses mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Nós somos a referência de amor. Se a gente não aprender a amar a si mesmo, não tem como amar o próximo. Sempre vai ser um amor condicionado a algo. Não, mas se eu não me amo, mas amo fulano. Aí fulano faz alguma coisa contra você, você fica com ódio de fulano. Isso é amor? Mas era. Não existe ex-amor. Ou você ama, ou você não ama. É importante a gente entender isso. Então, o que é, de fato, né, a nossa consciência espírita, né? É essa maneira de perceber a vida diante dos princípios da doutrina espírita. Então a gente vai entender isso a partir da crença na imortalidade da alma, ou seja, nós somos imortais, tivemos começo, mas não teremos fim. Então vamos estar sempre aprendendo, mas o nosso aprendizado depende do nosso livre-arbítrio. E nosso livre-arbítrio está atrelado a uma responsabilidade. A gente precisa entender essa consciência espírita através do processo reencarnatório que nos ensina, que nos faz resgatar aquilo que a gente fez de errado no passado. A gente tem o entendimento da lei de causa e efeito, e isso muitas vezes nos faz pensar antes de agir. A comunicação com os espíritos. Nós espíritas acreditamos nisso, vivenciamos isso, estudamos isso. Há credos que não aceitam a comunicação e já acham que é coisa do chifrudo. Né? É verdade. Não é isso? É. E a possibilidade do progresso moral e intelectual contínuo. O que aconteceu em Capela? Houve um progresso intelectual enorme, moral não. O que está acontecendo com a Terra? Um progresso intelectual, ele está na frente, e moral está lá embaixo. Tanto é que a gente vê guerra, desgraças, a gente vê fome, a gente vê desigualdade social e uma série de problemas. Isso no mundo. Então, os principais pontos que a gente precisa analisar. Racionalidade aliada à espiritualidade. Eu acredito porque isso. Não simplesmente porque sim. Eu tenho uma resposta, uma explicação para a minha compreensão, para a minha fé, para o meu credo. Continuidade e responsabilidade. A gente sabe que a gente vai reencarnar. Então, o que a gente faz aqui, e se a gente não conserta aqui, a gente vai ter que consertar lá. Não tem como errar. É isso?
A nossa colheita, ela é certa. O plantio depende de cada um. Nossa colheita, ela vem. E a prática cristã, né? O que é a prática cristã? A gente fala muito de caridade. A caridade não é só tirar do bolso, mas a caridade também é a oração, o desejo. Sabe aquela história assim, olha, fulana, ora por mim que eu estou passando uma fase difícil. Ah, tá bom, eu vou orar. E aí uma coisa ou outra, um atropelo da vida, você esquece de orar, depois está se culpando. Nossa, eu disse que ia orar por fulano, nem orei. Mas na hora que você se predispõe a orar pela pessoa, vontade de orar, vontade para que a pessoa melhore a vida, isso já é uma oração. Eu não preciso fazer palavra para orar. Eu não preciso estar fazendo palavras rebuscadas ou orações enormes que até os santos não acompanham, porque eles se perdem. Eu falo santos, estou tirando só uma brincadeira, mas a gente faz orações tão demoradas que eu já vi o orador se perder na própria oração porque é tão longa que é. Não precisa disso. Vai procurando palavras. A gente só precisa pensar e sentir, só isso, mais nada. O nosso desejo em querer ajudar já é uma oração. Como o desejo de querer fazer mal também é uma vibração horrível que nos adoece. Pode não adoecer na hora, mas vem em doses de doença homeopática. Não existe isso. Mas o perdão é muito importante, principalmente nessa fase que a gente está. Mas para que o perdão exista de fato nas nossas vidas, a gente precisa perdoar a nós mesmos, como amar. Então a gente precisa primeiro se perdoar. É muito mais difícil se perdoar do que perdoar alguém. Porque perdoar alguém depende deliberadamente da pessoa. Não, eu vou perdoar, vou me esforçar e perdoar. Perdoar a si depende da briga que você tem com a sua consciência. E onde está as leis divinas, as leis de Deus, em nossa consciência. Então é uma briga grande, né? Mas a gente precisa aprender a perdoar. Por quê? Porque senão a gente entra num processo de culpa. Nesse processo de culpa vem a autopunição. Essa autopunição ela pode ser consciente e ela pode ser inconsciente. Eu posso ter consciência por estar me punindo. Eu me sinto culpado, então eu vou buscar caminhos de autopunição. Ou eu não lembro da culpa, ou lembro da culpa, mas eu não aceito que estou me autopunindo. Quando eu entro em um vício, que seja qualquer vício, mental, comportamental, químico, sexual, enfim. Ou quando eu estou em um relacionamento altamente agressivo e destruidor e eu não quero sair. Ou quando eu vou praticar esportes radicais, que a cada prática eu corro risco de vida. E aí tem outro agravante. Se de fato a minha vida for ceifada ali com aquele esporte, não basta a culpa que eu tenha para que eu tenha buscado essa autopunição inconsciente, mas teria uma outra culpa, aquela que vai me levou a um suicídio. Porque a minha consciência ela vai entender aquilo como um suicídio. Eu pus minha vida em risco. Então é importante a gente entender. Mas e aí, o que eu faço com a culpa? Transforme a culpa em arrependimento. À medida que a gente vai racionalizando, a gente vai entendendo que quando eu aprendo algo que Jesus deixou para mim, eu vou me melhorando moralmente, eu vou entendendo que falhei por ignorância. Mas se eu me arrependo, eu não quero mais falhar daquele jeito. E eu tenho essa certeza. Se eu voltasse numa máquina do tempo para aquele momento, com a consciência que eu tenho hoje, eu não erraria mais. Se você se perguntar, com a consciência que eu tenho hoje, se eu voltar naquele dia que eu errei, que me culpo tanto, eu erraria? Não, hoje eu não erraria. Por quê? Porque eu já aprendi, tenho consciência. Ótimo, você se arrependeu, você está evoluindo, não precisa estar preso na culpa. Você vai ficar preso na culpa se você disser assim, não, com a consciência que eu tenho, voltasse eu faria do mesmo jeito. Então não evoluiu nada. A gente precisa fazer esse exercício, e é muito importante fazer esse exercício, porque às vezes a gente guarda pequenas culpas e elas se transformam em grandes doenças. Porque a culpa, quando não é trabalhada, ela mexe com todos os nossos sistemas. Mexe com o nosso sistema nervoso.
A culpa, ela pode ser, não estou dizendo que a culpa vai trazer isso, não é uma equação matemática, mas ela pode ser a causadora de muitas doenças autoimunes, doenças psicossomáticas, doenças no próprio corpo, nos nossos sistemas, nas células, mudança de memória nas células, como câncer. Pode ser por causa da culpa, não é só a culpa, mas por causa da culpa. Se a gente for entender as doenças autoimunes, sempre tem uma culpa inserida, pode ser consciente ou inconsciente, mas sempre tem uma culpa inserida. Então a gente precisa se arrepender, a gente precisa trabalhar isso, sabe? Se perdoar, primeiro passo. Enquanto alguns credos impuseram na humanidade o medo e a culpa, né? A gente já nasce devido a Adão e Eva, nós nascemos pecadores. Então já impõe a culpa. E Deus vai castigar quem não fizer isso ou aquilo outro. Então assim, havia o medo e a culpa. Isso é na história da humanidade. Então, o homem não evoluiu no sentido de esclarecer-se nos ensinamentos, a partir do ensinamento de Jesus, por causa do medo e da culpa. Já não tem que ter medo. Deus não é punitivo. A gente tem que ter medo da nossa consciência quando a gente comete erros. Mas de Deus, não. A gente não tem que estar carregando culpa. A gente tem que entender que nossas falhas, elas existiram porque a gente tomou uma decisão. E naquele momento, o conhecimento da gente, ou o nosso controle, não ia fazer diferença, a gente ia errar. Então vamos aprender com esse erro, vamos melhorar para não errar mais. Porque tem um detalhe, quando a culpa ela fica instaurada em nosso espírito, porque olha, se eu morrer agora, eu levo a culpa para onde eu for. Se eu estiver me sentindo culpado, eu posso ir para um plano melhor me sentindo culpado. Se eu posso ir para um umbral me sentindo culpado. Não vai ficar no corpo, não. O que vai ficar no corpo vai ser a roupa para eu não ficar nu no caixão. Mas o resto eu levo. Culpa, orgulho, vaidade, amor, saudade, vou levar. Então eu preciso trabalhar. Quando eu não trabalho essa culpa, ela me gera autopunição. Como eu falei há pouco. Mas não é só aquilo que eu citei. A autopunição me faz ruminar, muitas vezes, tanto as ações, ou repetir as ações erradas, como também ficar preso naquela culpa, aquele sentimento de culpa. E isso, nossa, na hora que eu faço isso, eu abro um portal enorme para os processos obsessivos. Os obsessores chegam perto, que é uma beleza. E aí, alguns vão vir porque também se sentem culpados. Então, por afinidade, eles vêm. Outros vão vir porque vão perceber a culpa e vão usar aquela culpa para me maltratar. É assim, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. É a culpa. A gente tem que se livrar dela. Né? Então, esse processo de culpa, a gente não entende, mas esse processo de culpa gera consequências não só físicas, mas também espirituais. O campo vibracional da gente muda quando a gente está inserido na culpa. A psicosfera, a pessoa que rumina muito sobre a culpa, a psicosfera é outra. E aí, essa psicosfera mudada é que dá chance para os espíritos inferiores se aproximarem. Aí a pessoa vai para o centro fazer trabalho desobsessivo. Mas eu já venho ao centro tantos anos e os obsessores ainda me seguem. Claro, você já se livrou de tudo que faz eles se sentirem atraídos? A culpa é delas. Então para que a gente carregar a culpa, gente? Faz o seguinte, bota uma mochila nas costas, rasga o fundo da mochila e bota a culpa dentro. Sem fundo a culpa vai embora. A gente não pode estar preso à culpa, não. Ah, é fácil, Fernando. É fácil falar. Não, é fácil fazer. Se quem achar que é difícil fazer, eu peço que abra o Livro dos Espíritos na questão 909. Qual é a questão 909? Vocês lembram da questão 909? Lembram? Não. Será que o homem pode vencer suas más inclinações pelos seus esforços próprios? E a resposta é sim. Sim. Um esforço mínimo, mas o que falta é vontade. É o que nos falta. Ah, não, isso eu não acredito. Então, se não acredita,
vai no livro dos Espíritos, abre na questão 909, pega uma tesourinha, corta e joga fora. Mas foram os Espíritos que nos orientaram sobre isso. A gente consegue mudar. Agora, nós nos convencemos que tudo é muito difícil. Mas a culpa também traz, né, como eu falei, que ela afeta nossa parte física. Entendam como funciona a autopunição em nosso cérebro. Primeiro, ele ativa as nossas redes de dor, ou seja, a dor da culpa a gente às vezes sente fisicamente. É uma dor difusa, mas a gente pode sentir fisicamente. Porque tem regiões do cérebro que são ativadas com essa dor e compreendem e transformam, é como se elas traduzissem essa dor para o físico, mandam informação. Ela atua no sistema de estresse, ou seja, libera tanto cortisol que a gente começa a se estressar com facilidade. E isso prejudica uma série de coisas. Imunidade, olha aí, imunidade, se a imunidade baixa, qualquer probleminha, ele eclode. E também prejudica a minha memória, porque ele começa a atuar no hipocampo. Estresse constante e intenso, ele mata as células embriônicas. Eu começo a ter problema de memória também. E aí ele hiperativa a rede de modo padrão. Que é isso? Eu começo a ruminar sobre a culpa. Começo a ruminar. Me sentindo culpado, está sempre vindo. O pensamento vai e volta, vai e volta, vai e volta, não sai, vai e volta, vai e volta. E aí eu começo a ter autocríticas negativas com relação a mim. Eu começo a achar que eu não presto, que eu não sirvo para nada, que eu mereço sofrer. Queda do controle executivo, ou seja, a região do frontal, do córtex frontal, começa a ter menos atividades. Ou seja, eu vou ter dificuldade de me equilibrar, de racionalizar, de compreender situações, porque eu estou sempre ruminando na culpa e estou liberando tudo isso no meu corpo. E aí, o que acontece quando eu estou me sentindo culpado? Eu preciso ser punido. Eu preciso me punir. E aí, eu vou buscar certas situações de autopunição. Como tem pessoas que começam a se maltratar. E aquele momento em que está se maltratando, o cérebro entende o seguinte: eu estou culpado, eu preciso de uma punição. Quando eu cometo um ato de autopunição, ele libera dopamina. Então eu sinto um leve alívio, um breve alívio, por pouco tempo. É pouco tempo. Depois eu vou ter a necessidade de mais, de mais, de mais, de mais. E aí a gente começa a compreender, muita gente que começa a se mutilar. Aí pergunta, por que você está se mutilando? Não, porque eu estava sentindo muita dor, eu estava com muito estresse e aquilo me deu uma aliviada. É autopunição. Mas é muito transitório aquilo. Passa rápido, passa rápido. E isso gera um padrão no nosso cérebro, ou seja, eu vou funcionar sempre assim. Se eu não mudar, eu vou funcionar assim, porque o nosso cérebro é neuroplástico. É muito importante que a gente tenha essa concepção e comece a compreender isso, até para a autorregulação. A gente começa a entender como é que a gente funciona, né? Como é que eu vou liberar? O que é dopamina, né? Dopamina, ela é liberada quando eu sinto prazer. Como é que eu sinto prazer por estar me autopunindo? Não é a autopunição. A autopunição, ela vai ativar a região de sofrimento do cérebro. Mas é a meta. Se eu sou culpado, eu preciso da autopunição. Então, no ato da autopunição, é como se eu estivesse indo para a meta, eu libero a dopamina. Mas é muito rápido. É só esse caminho. E veja que coisa. A gente tem que entender isso. Entender. Então, não vale a pena a gente estar preso a culpas, não. Tá bom, então eu me sinto culpado porque eu maltratei fulano. Vou pedir desculpa. É de coração? É. Estou arrependido, não faço mais aquilo. Mesmo que ele lhe dê uma esculhambação ali e tal. Não vou fazer mais isso. Vou pedir desculpa. Pedir desculpas. Senti um certo... Sabe aquela coisa assim de dizer, estava preso e eu consegui me abrir. Mas fulano não aceitou a desculpa. Aí é um problema dele. O débito agora é dele. Mas faça por onde? Conserte. Comece a fazer coisas, atos bons, praticar atos bons. Comece a suprimir o que você acha que é negativo. Aí entra a matemática.
Se eu tenho 1 e boto menos 1, zero, não é isso? Não é isso? É, Então não tem um saldo positivo. não. Eu preciso de pelo menos mais 1. Então se eu tenho 1 e boto menos 1, zerou, eu tenho que botar mais 1 positivo. Eu tenho que estar sempre fazendo coisas melhores do que coisas ruins. Se na verdade a nossa tendência é essa, né? A gente recebe muito mais do que perde, mas a gente só enxerga o que perde. Não é isso? A pessoa sempre teve uma vista perfeita. Sempre teve. Nunca agradeceu a Deus por isso. Aí um belo dia cai um negócio no olho e perdeu uma vista. Vai lamentar o resto da vida porque perdeu uma vista. Eu lembro de uma passagem que Chico começou a reclamar com Emmanuel porque estava com a vista doendo muito, estava até sangrando e ele queria parar de trabalhar. E Emmanuel olha para ele e disse: está reclamando de quê? Você não tem a outra? Né? Então, assim, a gente reclama demais. E reclamar, vale entender aqui, hoje é mais um caminho para a obsessão. Porque vamos lá, nós que estudamos a doutrina, nós que nos preparamos para viver nesse mundo material em comunhão com o plano espiritual, nós começamos a nos precaver para não cair, né, nesses processos obsessivos. Então nós oramos, fazemos o evangelho lá, sempre estamos mudando nossos comportamentos, já estamos nos prevenindo em certas armadilhas, que são armadilhas, vamos dizer assim, tradicionais, comuns que os espíritos obsessores fazem. Quando a gente estuda, a gente começa a perceber. Mas aí eles começam a atuar de forma indireta, que a gente não perceba. Eles querem nos enganar, dar o pitu. E o que é que faz? Provoca as reclamações. As reclamações, os julgamentos, as críticas. Quando a gente começa a fazer isso, aí abre os umbrais e eles entram com facilidade. Eles se conectam com facilidade com a nossa mente e começam a nos manipular. A obsessão está sendo assim. Obsessor não significa que sejam ignorantes, não. Ignorantes no sentido de inteligência. São muito inteligentes. São ignorantes no sentido moral, mas inteligentes são demais. São muito inteligentes, né? E fazem uso de equipamentos fantásticos. Não é para o bem. Então a gente precisa, dentro da nossa limitação, usar aquilo que a gente tem. Quais são os nossos escudos? Qual é o escudo que a gente tem para a gente poder criar uma barreira contra os processos obsessivos? Nos melhorar moralmente. Mudar nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas inclinações. Trabalhar os nossos vícios. É assim que a gente se previne. A gente, tirando os médiuns que têm clarividência e que nem sempre vê tudo, nós estamos aí vulneráveis. Do mesmo jeito que aqui está cheio de espíritos ajudando, espíritos sendo assistidos, espíritos inclusive fazendo tratamentos, e a gente nem percebe. Fazendo tratamento, tem gente recebendo tratamento aqui, e a gente não percebe. Mas aonde a gente anda também tem muito espírito. Quem gosta de passear em shopping aqui? Eu. Cheio de espírito. Restaurante, Sim. Bares, ruas. Tem espírito em todo lugar. Dependendo da forma como a gente está ali vibrando, né, pensando, sentindo, a gente vai atraindo. Coloca numa mesa, espalha numa mesa papel, plástico, pano, metal, só espalha, mistura tudo. Pega um ímã e passa no meio. O ímã vai trazer pano? Não. Vai trazer plástico? Não. Vai trazer o quê? Metal. Metal. São nossos pensamentos. A gente vai vibrando e vai atraindo vibrações similares. Se eu saio pensando porque estou com raiva de fulano, porque eu recebi um tranco aqui, aonde eu for passando e o espírito se conectando, a vibração, como Victor Hugo dizia, nossa mente é uma antena. Ela emana e recebe vibrações na mesma ordem. Por isso que a gente precisa elevar nossos pensamentos. É isso. O pensamento da gente é o que atrai.
sabe? O que atrai. Bom, a gente está na palestra. Se você está prestando atenção na palestra, você está entrando numa vibração. É uma vibração que você ali recebe, que você ali está elevando seus pensamentos. Muitas vezes a palestra ali toca, porque é alguma coisa que se fala, você se coloca ali, mas você está prestando atenção, então você está conectado. Mas se eu estou na palestra e eu estou pensando, sei lá, no show que vai ter a semana que vem, o que eu fiz hoje de manhã, não precisa ser pensamentos ruins, não. Não precisa. Mas eu não estou conectado com a palestra, eu não estou na vibração. Eu não estou recebendo. É como se a gente criasse uma barreira. É como se naquele momento em que eu não estou na vibração daquilo que está acontecendo ali, é como se eu saísse daquele ambiente e estivesse em outro, eu não recebo. A gente está aqui no primeiro andar. Então, quem está prestando atenção na palestra, está participando da palestra, tal, está vibrando da mesma vibração, está aqui. Quem não está, está lá embaixo. Não vai receber, porque a gente está dando aqui, lá embaixo não está. Eu estou fazendo essas analogias para a gente poder compreender o quão importante é o nosso pensamento. E aí, o detalhe de tudo isso é que, como o pensamento é uma das palavras muito usadas dentro da doutrina, né? Para que a gente vigie nossos pensamentos, que a gente eleve nossos pensamentos e nossos sentimentos. A gente precisa entender que toda vez que a gente pensa, a gente cria uma imagem mental. Toda a historinha que eu falei aqui, vocês criaram uma imagem mental, cada um criou a sua. Quando eu falei de Jesus, quando a gente citou aqui Jesus, que estava ali no templo e tal, cada um fez uma imagem de Jesus como acha que Jesus é. Criou o cenário como acha que era. A gente cria essas imagens. E essas imagens são muito importantes, porque são elas que são decodificadas pelo cérebro. E são elas que mandam informação para o corpo. O cérebro não quer saber. Para o cérebro, vocês estavam com Jesus lá no meio do templo. Ele acha que está acontecendo aquilo de forma real e agora. É assim que o cérebro funciona. Então, sabendo disso, a gente precisa ter mais cuidado ainda com o que a gente pensa, com o que a gente sente. Ah, mas não é fácil, Fernando. Não é fácil. Não é difícil. Pode ser mais complexo, mas não é difícil. Se for difícil, questão 909 não vale de nada. É complexo. A gente não está acostumado. Nosso padrão cerebral é esse. A gente precisa mudar o padrão cerebral. Mudar os pensamentos. Mudar os sentimentos. É muito mais fácil uma pessoa se irritar com alguém que está perturbando ou naquele momento perdoar a pessoa. O que é mais fácil? Se irritar. É muito mais fácil. Sabe por que é muito mais fácil? Né? Porque é um padrão. E é um padrão que veja, é um padrão que vem quando nós estávamos no mundo animal. É um padrão emocional. O animal, ele é emocional. E ele vive e sobrevive por causa das emoções. A gente saiu do mundo animal para o mundo hominal. Neste mundo, a gente precisa trabalhar as emoções com a razão. Tanto é que, se você abrir o cérebro de um humano e abrir o cérebro de um animal, o neocórtex, que é a área mais nobre e mais nova do cérebro humano, não existe no animal. Porque o animal é muita emoção. E se a gente for imaginar como eram os homens da caverna, eles eram mais próximos de nós ou mais próximos dos animais? Os animais sobreviviam. Atacavam. Era comer, dormir, se proteger, fazer sexo, igual os animais. Mas não sentia culpa, não, professor? Bom, começou a sentir culpa lá. Veja, os primeiros homens da caverna, vamos assim bem colocar, os primeiros espíritos que vieram para cá,
Estou falando dos espíritos que encarnaram pela primeira vez na Terra. Eles tinham corpos perfeitos, isentos de doença. É como se dissesse assim, ó, eu vou te dar essa roupa aí novinha, saiu da loja para você. Use. Aí você vai usar. Ou você, se você não faz, se você cuida dela, ela se mantém. Se não, rasga, suja e tal. Então o que eles faziam? Na medida que eles deixavam se levar pelos impulsos e matavam, aquilo refletia em sua consciência. Poderia ser não percebido, mas a culpa inconsciente começava a existir. Quando ele começa a reencarnar, o espírito que quando ele desencarnava e ia para lá, ainda era um espírito que precisava de muito aprendizado. Então os mentores orientavam e levavam ele à consciência daquilo que ele errou. Então vinha a culpa. Certamente aquela culpa era impressa no corpo. Então vinha com algum problema, uma possível doença que surgia. É assim que funciona. Quando a gente diz que nós somos herdeiros de nós mesmos, significa dizer que a doença que eu estou enfrentando hoje, o responsável sou eu. Sou eu. Posso ter sido responsável nesta vida, ou noutra. Mas sou eu. Porque tudo que a gente faz, tudo não escapa, tudo fica ali impresso, registrado no perispírito. Quando nós encarnamos, o perispírito, quando a gente está se conectando com o corpo, o perispírito se conectando com o corpo, ele começa a imprimir no corpo aquilo que eu necessito para resgatar. Que pode ser culpa também. Não tem escapatória. Na hora em que Deus, quando a gente saiu do plano animal para o plano hominal, de forma relativa, Deus deu o livre-arbítrio. Claro que hoje nós temos livre-arbítrio diferente dos homens da caverna, porque nosso entendimento é outro. Mas Deus deu o livre-arbítrio, mas deu a responsabilidade. Nós somos responsáveis. A gente tem mania de estar desconectando, né? Plano espiritual, plano material, mas estamos inseridos. Somos espíritos encarnados. A coisa não é simples, é complexa, mas não é difícil mudar. Até mesmo falando neurologicamente falando, o que é preciso para a gente mudar um hábito? Disciplina, repetição, vontade primeiro, repetição. Você não muda, neurologicamente falando. Então, para que a gente possa, é importante, aí eu vou trazer Santo Agostinho. É importante a gente, cada noite, refletir sobre nossos atos, nossas condutas. Aquilo que eu fiz de bom, vou manter. Aquilo que eu fiz, que eu julgo que não foi bom para mim nem para outra pessoa, eu vou mudar. Para mudar, eu tenho que entrar num processo de disciplina. A vida da gente é muito atribulada. Todos nós temos hoje uma vida muito atribulada, até porque o plano hoje exige essa velocidade, essas coisas. Poxa, eu já identifiquei 20 coisas que eu preciso mudar. Vou começar. Se você vai começar com as 20, você não faz nenhuma. Comece por uma. Tenha disciplina, mude. Quando aquilo ali a mudança se tornar algo espontâneo, eu não preciso mais pensar, aí eu vou passar para uma segunda coisa. Depois uma terceira e aí vai. Porque se a gente prestar atenção na linha do tempo da humanidade, quanto tempo a gente levou para entender que matar é errado? Se a gente voltar na Idade Média, estou falando lá 1400, talvez 1300, 1500, a vida humana não valia nada. Se eu fosse então um nobre e eu amanhecesse com o pé esquerdo e estivesse cavalgando e alguém cruzasse na minha frente, eu mandava matar. Era isso, não valia nada. Hoje a gente pensa diferente. Pelo menos a maioria. Pensa diferente. Mas a gente está vendo tanto assassinato, tanto isso, mas não é a maioria. É uma minoria que fala alto, que grita, que aparece. Então, é essa consciência que a gente precisa ter de mudança. Vou escolher uma coisa, é isso aqui que eu quero mudar. Disciplina, até mudar. É espontâneo. Como a gente pensar hoje,
Eu acredito que aqui ninguém, por mais raiva que tenha, vai querer tirar a vida de alguém. Mas isso não foi sempre assim. Em alguma encarnação lá atrás, com raiva a gente ia e tirava. Né? Existiam os duelos também. Hoje a gente não pensa mais nisso. Isso já é algo que o espírito trabalhou com disciplina e aprendeu. Por quê? Porque é espontâneo. A gente não tem mais essa vontade. A não ser que em uma ocasião extrema de autodefesa. Aí é autodefesa. Inclusive isso está no livro dos Espíritos. A autodefesa. Eu não vou me prevalecer da autodefesa. Ah, não, foi autodefesa. Eu teria a vida de fulano para autodefesa. Não, mas assim, alguém vai tentar lhe matar, você tem que se defender. Não é que você precisa matar a pessoa, você tem que se defender. Isso está no livro dos Espíritos. Tirando isso, a gente não pensa em maltratar ninguém. Não pensa. Porque a gente aprendeu ao longo dessa história. Muitos espíritos ainda não aprenderam. A gente sabe disso. Muitos espíritos não reencarnam mais aqui. Vão para Quiron. Que, aliás, muitos já foram. Já nasceram lá. Então, é importante que a gente tenha essa consciência. A nossa consciência. E a doutrina vem nos trazendo cada vez mais essas explicações. São explicações que muitas vezes passam batido, porque a gente vai deixando. Ah, eu não acredito em Adão e Eva, não acredito nisso, deixa eu falar. Mas tem um significado nisso aí. Um significado que foi ocultado, mas existe um significado. Não é? Como tem um significado para tudo que a gente está vivendo. Existe uma razão para tudo que a gente está enfrentando. Quer seja os bons momentos ou os momentos difíceis. Não é? Que a gente está enfrentando, todo mundo enfrenta. A gente, aliás, estamos no plano de provas e expiações. Né? Estamos aqui passando por provas ou expiando coisas que fizemos. Expiação não é sofrimento, expiação é aprendizado. O grande problema é que muitas vezes o aprendizado requer sofrimento, para que o espírito seja tocado, que ele mude. Então, é basicamente isso, meus queridos, que eu queria trazer hoje para vocês. Está na hora, né? Não é isso? Sim. Aí eu faço a oração final. É. Ok, vamos fazer a oração final. Ele vai fazer... Vamos preparar para o passe coletivo. Eu gostaria que vocês imaginassem a figura de Jesus na frente de vocês, como se ele estivesse com os braços abertos para lhe abraçar. Procura se conectar com essa imagem. Procura sentir a luz, o calor, a paz. Mestre Jesus, que vossa paz possa nos abraçar, nos guiar, nos confortar. Que a luz dos vossos ensinamentos sejam nossos caminhos, que nos dê força, que nos ensine a disciplina para podermos enfrentar e superar as vicissitudes que nos aparecem. Ó Mestre, perdoa nossas falhas, nos ensina a recuperar aquilo que perdemos. Que em qualquer situação, quer seja maravilhosa, ou quer seja uma grande lição, que seu nome seja o primeiro, a primeira palavra a eu pensar. Agradecemos, Mestre, pelo bem que nos chega sempre, pelos males que são afastados e pelos males que nos alcançam, porque estes nos fortalecem. Que vossa bênção esteja em nossos corações, hoje e sempre. Que assim seja. Boa noite a todos. Boa